Galera, o vídeo de hoje é uma história que a galera pede para eu contar há muito tempo e até agora eu não tinha feito ainda. É uma das minhas quase mortes, porque eu já tive várias quase mortes. Depois eu vou contar quantas vidas eu devo ter ainda, isso se eu fosse um gato. Então, ou não tem, não sei, eu sei que minhas vidas estão acabando, galera, não tem muita não. Se eu fosse um gato que tivesse 7 vidas, deixa eu ver, no mergulho já foi uma, no paramotor foi outra, no parapente foi mais uma, tomei um raio na água. No paraquedismo foi uma, que o avião quebrou. No patins não sei se eu já contei. Talvez só falte uma se eu não estiver esquecendo de nenhuma. Então eu tenho que parar de fazer besteira porque estão acabando minhas vidas. Galera, vou trazer esse quadro novo pra galera também, contando algumas das minhas histórias loucas. Tudo baseado em fatos verídicos, venéricos, de verdade, que o bagulho foi loucão. Esse lance do mergulho, eu sempre falo com meus amigos o seguinte, que em 2010... eu, Rômulo PQD, morri. Eu sei o que é morrer, eu sei o que... Cara, eu morri, eu vi a morte, eu sei como é morrer. E vou te falar, morrer afogado é a morte mais tranquila de todas. Eu nunca morri de outra maneira. Mas no mergulho eu morri e, cara, foi uma morte muito tranquila. Foi muito tranquilo morrer, graças a Deus eu voltei, mas eu morri. Pra quem não sabe da minha história, em 2008 eu me formei mergulhador profissional. Comecei a trabalhar... em 2008 mesmo, já arrumei emprego numa usina hidrelétrica. É o pior tipo de mergulho que existe. Na verdade não é o pior, porque depois tu passa a gostar. Mas tipo assim, tu é iniciante, tu treina em água clara, tu aprende em água clara e do nada tu vai trabalhar numa água preta, barrenta, que tu não vê nem a mão na tua frente, é tudo trabalhado no tato. Eu vou trazer mais vídeos aqui sobre mergulho. Eu acabei de mexer em alguns arquivos meus aqui, eu achei alguns vídeos antigaços, claro que a qualidade não é boa, mas tem alguns vídeos aí que eu vou estar trazendo para vocês referente a mergulho, matando algumas curiosidades de vocês. Mas vamos para o foco hoje. O foco de hoje é a minha quase morte no mergulho, que foi em Salvador, em 2010, quando acabou o meu ar a 50 metros de profundidade, galera. E nessa obra foram chamados uma média de 15 mergulhadores do Rio de Janeiro para ir trabalhar em Salvador. Eu e mais uns 2, no máximo, ou 3, que tinha experiência em mergulho. O restante da galera era tudo iniciante de mergulho. Eu já estava lá com meus 2 anos de experiência e tinha uma galera que tinha acabado de se formar no curso e estava nessa obra. E tipo assim, antes do mergulho tem o DDS, que é uma discussão sobre segurança. E nesse DDS tá falando, tudo da obra e tal, não sei o que. E normalmente a gente trabalha com 3 compressores. Para quem não entende muito de mergulho, eu vou mostrar aqui. Essas imagens aí que vocês estão vendo é o equipamento que a gente trabalha. O mergulho profissional é assim, é um mega capacete, é essa mangueira que a gente chama de umbilical. Nessa mangueira está vendo iluminação, comunicação, fonia, tudo que a gente precisa está vendo através desses tubos aí. E o nosso ar vem da superfície, que é um compressor que fica mandando ar para a gente o tempo todo, porque a gente fica muito tempo lá embaixo e não, um cilindrinho não teria como manter a gente tanto tempo trabalhando lá embaixo. Então é tudo essa mangueira que manda o ar para a gente. Nessa discussão sobre segurança, antes do primeiro mergulho desse serviço, ele foi explicando tudo e falou que a gente trabalha com 3 compressores, 2 elétricos e 1 a diesel, sendo que os elétricos estavam ruins devido ao gerador, alguma coisa lá que estava ruim, não lembro agora na época. E cara, eu sabia que ninguém ia falar nada, porque a galera é tudo iniciante de mergulho, eles não tem nem muita noção do que era o certo, o que era o errado. Só que cara, trabalhar com um compressor só, ainda mais a diesel, que toda hora dá pau, não tinha como. Então eu virei pro supervisor, falei, meu irmão, já que a gente só tem um compressor, quem é que vai ficar responsável por olhar esse compressor? Porque se ele parar, tem que abrir um polo de emergência na hora. Não precisa ficar ninguém de olho não, porque tem o cara que fica, o cara das máquinas, ele tá de olho. Pô, aquilo não me convenceu, eu falei, pô, se tu quiser, cara, eu fico responsável em olhar o compressor, pra mim não tem problema. Ele, não, tá tranquilo, tu vai ser o primeiro a mergulhar comigo, isso o supervisor falando. Porque tu já conhece a obra aqui, tu tem experiência, então a gente vai descer para fazer uma inspeção. Beleza, vamos embora. Errado, tá? Mas fui. Cara, quando a gente entra na água, eu começo a descer e a minha comunicação começa a falhar. Porque a gente trabalha com capacete e ele tem a comunicação. Atento superfície, tava chiando, eu ouvia muito mal a superfície. Mas como era um mergulho só de inspeção para descer, praticamente descer e subir, eu dei sequência no mergulho, erradamente. Vambora. E tô descendo, a água lá é muito clara, muito limpa. E estamos descendo, chegamos lá no fundo, era a construção de um emissário submarino. Para quem não sabe o que é isso, é uma tubulação imensa que leva esgoto para o mar.
Enquanto ela está em construção, tem vários ferros, várias ferramentas, vários troços presos lá. Na hora que a gente chegou no fundo, eu falei, atento superfície, parar umbilical. Parar umbilical é para eles pararem de jogar minha mangueira para dentro d'água. Só que eles não me copiaram e continuaram jogando mangueira. E nisso, foi ficando igual um miojo lá no fundo, um monte de mangueira. E eu olhava para cima e tentava falar com eles e nada. Aí, fizemos uma inspeção que tinha que fazer. Daqui a pouco eu consegui ouvir assim, ó, a pressão tá caindo. O que é a pressão caindo, galera? Justamente o compressor que eu falei parou de funcionar. E até essa hora, o ar já faltou lá embaixo. Aí o capacete já... o capacete só fica seco ali enquanto estiver injetando ar. Que aí o ar tá mantendo aquela pressão dentro do capacete, tá seco. Parou de entrar ar, a água... entra. E eu, atento à superfície, colhei o umbilical, que era repuxar para eles puxarem essa mangueira que estava toda enrolada em cima de um monte de ferro. E eles não me copiavam. Aí eu tentei tirar de perto dos ferros ali mais ou menos, na correria, já sem ar. E nisso começamos a subir. Quando eu chego a 30 metros para piorar a minha situação, o que acontece? O quê? Exatamente, a minha mangueira prendeu lá embaixo. Pensa num filme de terror. E cara, tinha pouco tempo que eu tinha perdido minha mãe. Isso foi em 2010, eu perdi minha mãe em 2009. Tinha pouco tempo que eu tinha perdido minha mãe. E cara, veio um monte de flash na minha cabeça. Mãe, vou te encontrar, mãe, acabou meus problemas. Mó doideira, passa um filme. Embora seja tudo muito rápido, brother, passa a vida toda na cabeça do cara. Eu sabia que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Se eu não tivesse ficado preso, já ia ser difícil eu subir. O meu dupla, ele não viu que eu fiquei agarrado, que a minha mangueira, pum, prendeu no fundo. E quanto mais o pessoal lá em cima puxava, mais a mangueira me puxava para baixo, porque ela estava passando no ferro lá embaixo e vindo para mim. Como eles puxavam, aquilo ia me puxando para baixo. Eu sabia que eu ia morrer. Eu já tinha me conformado com a morte. Só que eu falei, meu irmão, já que eu vou morrer, eu não vou morrer preso aqui igual uma sardinha na lata. Quer saber? Eu vou morrer tentando, brother. Tirei o cinto de lastro, tirei capacete, tirei o arlete, tirei tudo, brother. E comecei a subir. Nisso que a água acaba de entrar no rosto, visão toda turva. Tu vê aquela claridade, tu quer que chegue o ar, e o ar não chega nunca, brother. Eu subindo igual uma bala, soltando. Mesmo a gente sem ar, a gente tem que soltar o ar que tá dentro da gente, pra não... Porque o ar expande o tamanho do nosso pulmão, não. Então, mesmo sem ar, eu subindo, eu tenho que soltar o ar que eu tenho. Então, soltando o ar e vendo aquela claridade, e não chegava o ar nunca. Nisso, como eu estava sem peso, sem nada, eu passei pelo meu dupla, passei por ele igual uma bala, só que ele viu que quando eu cheguei a uns 5 metros de profundidade, mais ou menos, a minha perna já parou de bater e eu apaguei. E nessa subida, eu via tudo, eu via minha vida, eu via tudo. Eu estava cheio de problemas nessa época. Falei, pô, acabou meus problemas, mãe, vou te encontrar e tal, não sei o que. E de repente apaguei. Tranquilo, não doeu, não senti nada, não bebi água, até porque eu tava sem ar, morri seco. O supervisor me pegou, ele tava na água comigo, subindo. Ele me pegou e me aperta. Caso eu não estivesse soltando o ar que eu tivesse, ele me apertando ia sair. E me tirou da água e eu desmaiado, com espasmo muscular. E me levaram para a câmara hiperbárica, que estava a bordo. Para quem não sabe o que é a câmara hiperbárica, é essa cápsula aqui, que está aparecendo aí. É uma cápsula que pressuriza o mergulhador com ar e simula a pressão da água. Para que isso? Galera, porque quando a gente está mergulhando e respirando o ar, lá embaixo a gente vai acumulando nitrogênio residual na corrente sanguínea, tá? Porque ele não dá conta de eliminar naquela profundidade. E tem as profundidades certas que você consegue eliminar esse nitrogênio residual. E o que acontece se você subir de uma vez só e não fizer essa descompressão? Essas bolinhas de nitrogênio que correm no sangue muito pequenininha, ela está correndo porque ela está com pressão, tá? Sobre a pressão da água. A partir do momento que tu tira a pressão dela, ela cresce, fica maior do que ela consegue circular e ela acaba se alojando em alguma articulação, pode ficar paraplégico, tetraplégico, levar à morte. Então a gente tem que eliminar esse nitrogênio. Então tem as tabelas a serem seguidas dentro dessa câmara hiperbárica. Tem lugar que faz a descompressão na água dependendo do tempo, mas dependendo do mergulho é muito tempo que tem que cumprir uma tabela de descompressão, respirando oxigênio a 100%, enfim, para você fazer essa limpeza do organismo e não ficar com nenhuma sequela. Então saí não, né? Me tiraram da água desmaiado, o espasmo muscular igual um louco. Eu fui para a câmara hiperbárica e pressuriza.
Quando eu cheguei a uma pressão igual a 12 metros, como se eu tivesse 12 metros na água, eu reanimei, assintomático, não tinha sintoma de nada, e voltei à vida. E tipo assim, e na câmara hiperbárica entrou eu, o supervisor, e entrou mais um de apoio. Porque mesmo o cara não estando no mergulho, não tem problema nenhum entrar na câmara hiperbárica. Entrou mais um de apoio, porque eu entrei mal. E quem estava lá fora não sabia como é que estava o meu estado lá dentro. Eles só me viram entrando mal. E nesse dia todo mundo desembarcou. Já era final de tarde, o pessoal foi pro hotel e eu fiquei na câmara hiperbárica, não lembro quanto tempo. Eu lembro que a tabela foi longa. Eu tive que ficar bastante tempo na câmara hiperbárica e o pessoal tudo meteu o pé. E era o primeiro mergulho que essa galera via como profissional. E já deu esse tilt. Pensa na cabeça desse pessoal. A profissão que eles escolheram para eles, já veio um tilt desse comigo. Então perimbolou a cabeça de todo mundo. E nisso que eu voltei, eu olhei pro supervisor, falei, mesmo, entre aspas, tendo sido culpa dele de eu ter ido mergulhar, eu também não deveria, tinha que ter consciência e não ir, mas fui, tive minha parcela de erro. Eu olhei para ele e agradeci ele por ter me salvo, não sei, por ele ter me salvado ou salvo, dane-se. Então, ele me salvou mesmo, ele também estando sem ar, só que ele não ficou preso, ele me pegou, me tirou da água e eu agradeci ele. Ele falou, não, Romulo, não me agradece não, agradece ao meu pai. Cara, eu me arrepio, sempre que eu já tô arrepiado aqui, sempre que eu falo isso eu me arrepio. Ele falou, não me agradece não, agradece ao meu pai. Eu falei, teu pai por quê? Sendo que já tinha 5 anos que o pai dele tinha falecido no mergulho na Baía de Guanabara. Um barco atropelou o barco dos mergulhadores e ele veio a falecer. Não estava em mergulho, mas foi no trabalho de mergulho. Já tinha 5 anos que o pai dele tinha falecido. Ele falou, não, agradece meu pai. Meu pai estava lá embaixo e falou para eu te salvar, brother. Eu arrepio cada vez que eu falo isso para alguém, é surreal. Então, tipo assim, aí fiquei lá, sei lá, 7, 9 horas dentro da câmara, não lembro. E no outro dia, eu dormi na embarcação. No outro dia o pessoal, ninguém queria embarcar, porque falou, não, irmão, não é isso que eu quero pra mim e tal, não sei o que. Conversaram com eles, eles embarcaram doido pra me ver. E eu, como não valho nada, já cheguei perto dos outros assim, ó. Quem é você? Aí os caras com expressão de lágrima. Que isso, Romulo? Como é que tá? Quem é você? Sacanagem, moleque, brincadeira. Filha da mãe e tal. Ainda botei uma pilha na galera. Aí chegou no dia seguinte, que ia rolar os mergulhos, consertou o compressor, ficou tudo no padrão que deveria estar no dia que eu mergulhei. Deixou tudo no padrão, aí o supervisor falou, hoje vamos poupar o Romulo. Eu falei, negativo, o Romulo vai ser o primeiro a mergulhar. Tá maluco? Eu falei, negativo, tô indo pra água, é a profissão que eu escolhi. Se eu ficar com esse medo pra mim, só vai aumentar o meu medo. Então, brother, eu vou pra água e vou ser o primeiro a mergulhar. Deu uma de brabão assim, botei equipamento. Na hora que eu caí dentro d'água, pensa. Porra, o cilindro, o compressor lá, eu esqueço o nome das paradas agora. O reservatório lá do compressor até esvaziava cada respiração minha, porque, meu irmão, muito ofegante, muito apavorado com tudo, olhando o manômetro o tempo todo. E devagarinho aquela situação foi se tornando normal de novo. Continuei na profissão ainda um bom tempo, até resolver abrir uma pizzaria. Acabei ainda ficando tempo no mergulho, é uma profissão maneiríssima, muito top. De vez em quando me dá a maior saudade ainda de dar uns mergulhos por aí. Mas eu acabei trilhando os caminhos. Depois eu tava com o filho também. Quando eu tava no mergulho, eu ficava muito tempo longe do meu filho. Comecei a desanimar de ficar muito tempo longe e tal, não sei o que. E abri a pizzaria, que foi a melhor coisa que eu fiz também, que na época, meu irmão, era muito bom ser dono do meu nariz, fazer meus horários, me dava um dinheiro maneiro. Foi muito top enquanto durou. Então é isso aí, galera. Eu queria trazer essa história do mergulho aí da minha morte. Eu tenho algumas quase mortes, só que esse do mergulho eu considero uma morte, mas acabei voltando pra contar a história. Aí o pessoal fala que eu sou meio maluco, então já tá meio que explicado de onde vem a minha loucura. Eu já quase morri várias vezes e cheguei a morrer no mergulho em 2010. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta aí o que você achou desse vídeo, comenta aí também uma história louca sua, sugestões para os próximos vídeos, elogiando meu vídeo, criticando meu vídeo. A ideia é interagir com o canal, valeu? Se você não era inscrito no canal, se inscreve no canal, porque agora o PQD todo dia às 10 horas da manhã tá postando vídeo. E se você não se inscrever, não apertar no sininho, não colocar a opção todas,
vai perder muito conteúdo. E não é isso que eu quero, não é isso que você quer, eu acredito. Então, acione a notificação que todo vídeo que eu postar aparece para vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Mergulhador preparar para ir para a câmera aí, ok? Aí, dá mais espaço à frente. Agora